Irmãos, o texto hoje que nós tomaremos como base, muito Deus falou comigo durante acerca deste dia, e eu preciso expor tudo quanto o Senhor colocar no meu coração. E com muita objetividade, você que tem irmãos, você que está próximo, talvez até memorizado, o livro é muito interessante. Já falei algumas vezes, mas o renovo da sua magna palavra veio para mim essa noite. Josué 1, e o verso 1 diz assim: aconteceu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. É interessante a forma como Deus se revela em um momento tão difícil para não somente toda a sua nação, Israel, mas particularmente se revela, se manifesta Deus com esta palavra ao teu servo Josué. O contexto que juntos estamos trazendo às nossas memórias não foge do nosso conhecimento, nem tampouco é desconhecido para os que leem a Bíblia. Existem aplicações dentro desse contexto, o qual nós, segundo a ordem de Deus, transmitiremos, a fim de que você entenda os planos que Deus tem para com sua vida ainda nesta terra. Existe um contexto de grande aflição, existe um contexto de grande desestabilidade emocional, devido por si só, o texto já fala, mas existe um contexto que nós conhecemos e sabemos qual é a razão antes mesmo do texto falar, do contexto se revelar. O motivo que Deus se revela, que a presença de Deus se chega até Josué, é pelo motivo muito importante, é pela perda que o texto por si só muito se fala, que sucedeu depois, já passado a morte de Moisés. É bem verdade que a morte de Moisés trouxe grandes desestabilidades emocionais para Josué. E não somente emocionais, como psicologicamente também traz e se acarreta sobre a vida de Josué. E não somente abalando a estrutura emocional e desestabilizando todo o seu psicológico, como também afetando a sua área espiritual. O que Josué está vivenciando é um momento que nós não estamos impunes, por mais que servimos a Deus. Isto não nos dá o direito de pensar que nós não enfrentaremos dias difíceis, dias de tormenta,
dias de desestabilidade emocional. Mas talvez neste exato momento em que Josué se encontra desestabilizado, seja o momento em que Deus se aproximará de Josué, que independente do que se passa, que independente do que se sente, que independente do que está se doendo dentro da sua alma, Deus com a sua presença se manifesta dizendo: eu sei que é difícil o que você está passando, eu sei que é complexo a sua situação, eu sei que o momento é de grande desespero, mas a minha presença se aproxima de você para te dizer: eu estou com você. Eu quero já transmitir, segundo a ordem de Deus, para alguém que está diante dessas imagens, que independente do descontrole emocional que esteja se passando, talvez é o momento em que você mais esteja olhando para os seus problemas, talvez seja o momento em que você mais precisa de ajuda, talvez esse é o momento em que você se sente mais solitário. A presença de Deus te ampara, a presença de Deus te abraça, a presença de Deus te socorre, a presença de Deus te ajuda, a presença de Deus te ampara e te diz: eu estou com você. Eu sei que o que você está passando não é fácil, mas eu estou com você. Eu sei que você se sente só, mas eu estou com você. No momento mais difícil que você esteja se encontrando nesse exato momento, esse é o momento em que a presença de Deus te visita e te faz sentir que você não está só. Eu sinto a presença, pastor Júnior, de um Deus poderoso falando ao meu coração, dizendo: meu filho, você não está só. Sinta o tocar a palavra de Deus inflamar, incendiar a tua alma ali, dizendo: você não está só. Eu sei que o momento emocional que você está vivendo é um momento de grandes conflitos, mas Deus te abraça neste exato momento e para lhe dizer: tu não está só. Tu consegue digitar, tu consegue falar, tu consegue glorificar nesse exato momento, porque no momento em que o diabo começa a incendiar, inflamar o teu coração, dizendo: tu está só, ninguém acredita em você. Olha onde você se encontra nesse exato momento. A presença de Deus no tocante se manifesta dentro do teu lar, onde você estiver, para lhes dizer: eu vim te ajudar, eu vim te socorrer, eu vim te amparar, eu vim te ajudar, eu vim te erguer, eu te sustento nessa dificuldade. Há uma presença de Deus que entra dentro do teu lar, onde você estiver, para te ajudar, te fortalecer, te animar. E se você acredita, dai glória para que o nome de Jesus seja glorificado nessa noite. Aleluia, aleluia. No tocante, Deus conhece a estrutura de Josué. Deus sabe que Josué está desestabilizado, e existe uma grande motivação que gerou a esse tormento emocional. Josué foi ensinado por Moisés, Josué foi educado por Moisés, Josué foi lecionado por Moisés, Josué tem Moisés como professor, e por muito tempo que se anda junto aprendendo, cria-se no raciocínio e dentro das emoções um laço mais forte. Por que não dizer que Josué tinha até mesmo Moisés como um pai, que o ensinou
todo o recurso espiritual diante da presença de Deus. Josué o reverencia o Altíssimo de um modo mais minucioso, devido ao professor que lhe ensinou, o Moisés que educou de um modo correto, e diante de um contexto de grandes aprendizados e muitas lições que Josué teve com Moisés, não é diferente o motivo. Não é de se admirar o motivo da tristeza que permeia no coração de Josué. E olhando para esse texto, muito me assimila grandes lições dentro desse contexto. Josué ficou desestabilizado emocional, e dependendo do ataque emocional, de tamanha desestabilidade emocional, acaba sobrecarregando o sistema psicológico, a ponto de que muitas vezes, por coisas que acontecem em um estado emocional que vem pela porta do emocional, desestabiliza completamente a nossa estrutura física. Dependendo da experiência, querida irmã, dependendo da experiência, querido irmão, que você passar, não só abala o teu estado emocional, como compromete a tua saúde, como compromete até mesmo a tua alimentação. Por exemplo, dependendo do ataque, do problema, da dificuldade que você estiver enfrentando emocionalmente, você não consegue obter um bom desenvolvimento na atividade profissional, no seu trabalho. Você não consegue ter um dia produtivo. E dependendo de quem for a pessoa, a sua pressão arterial acaba sobrecarregando, aumentando. A sua saúde fica um pouco comprometida. E no tocante, não só desestabiliza as condições emocionais, como também automaticamente faz com que você tenha perda no apetite, faça com que você tenha completamente desmotivação no seu dia a dia. E no entanto, ao passar dos dias, a tua vida espiritual fica-se comprometida, dependendo do ataque que você sofrer na sua vida emocional. Desestabiliza completamente todas as áreas, se vai sobrecarregando. A sua vida espiritual já não vai ser mais a mesma. Houve pessoas que passou por grandes desafios, até mesmo nas suas áreas sentimentais, emocionais, até mesmo talvez em um casamento. O ministério estava ok, a sua vida estava ok, até passar por tamanha experiência. E essa experiência sobrecarregou não só o teu estado emocional, como também você perdeu as suas convicções na sua área profissional. Tem pessoas que, por passar por grandes conflitos emocionais, o seu desenvolvimento das suas atividades diárias se perderam completamente, devido à experiência que entrou-se pela sua vida emocional. E dependendo do caso, vai se agravando cada vez mais, e vai comprometendo a sua vida de oração. Você vai se tornando uma pessoa fraca, você vai se tornando uma pessoa limitada, você vai se tornando uma pessoa fatídica, você vai se tornando uma pessoa completamente debilitada, por um caminho que só entrou na sua área emocional, desestabilizou todas as áreas. Então, mas Deus é misericordioso, Deus é grande sobre a sua vida, porque os olhos do Senhor, Ele vê o que você não consegue ver. Os olhos do Senhor conseguem contemplar o que você não consegue contemplar. O que Deus contemplou, pastor? Deus contemplou diante desse distúrbio emocional, diante
desta desestabilidade emocional, o diabo olhando para você e dizendo: acabou o ministério dela, por um caminho se entrou a dificuldade afetou completamente a vida emocional, e automaticamente sobrecarregou o ministério. E no tocante, ela não será mais o mesma, ele não será mais o mesmo, ele será um fraco estando em Israel, ela será uma fraca estando em Israel. E o diabo está gritando, dizendo que você nunca mais fará a obra de Deus. Só que Deus, Provérbios capítulo 15, o verso 3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Enquanto o inimigo acha que você não vai se levantar por conta de algumas experiências que você passou, enquanto o inimigo acha que você nunca mais será o mesmo por conta da experiência que você enfrentou, depois daquela experiência que abalou o emocional, teu ministério não foi mais o mesmo. Depois daquela experiência que abalou o teu estado emocional, a tua vida de oração nunca mais foi mais a mesma, pois Deus resolve descer até onde você está. Aonde você está nesse exato momento, a presença de Deus vai encher este lugar, a presença de Deus vai encher este cômodo, a presença de Deus vai encher o teu quarto, a presença de Deus vai encher a tua casa. Aonde o diabo acha, aonde o diabo já determinou que não iria se levantar, quem te chamou foi Deus. Então ele está descendo aonde você está, queira o diabo ou não, Deus vai descer aonde você está. Queira o diabo ou não, Deus vai descer até você. O diabo está dizendo por aí que você nunca mais será o mesmo, mas a obra, quem escreveu sobre a tua vida é o leão da tribo de Judá, e aquele que escreveu a tua história, ele está descendo aí para lhe dizer: depois da morte de Moisés, depois de grandes acontecidos sobre a tua vida, depois de grandes experiências, que depois de grandes dificuldades e limitação, depois de grandes distúrbios emocionais, depois de grandes processos complexos que você passou, Deus resolve assumir o controle. Deus vai assumir o controle dessa situação. Enquanto o inimigo está dizendo: ela não volta mais, Deus está descendo na tua casa, Deus está descendo nessa sala, Deus está descendo nesse quarto, está dizendo: eu cheguei para mudar, cheguei para reverter, cheguei para fazer história. Hoje Deus, com todas as experiências, com todas as dificuldades, que você nunca mais foi mais o mesmo, Deus se levanta sobre a tua causa para dizer: Moisés, meu servo, é morto. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado o que você está passando, mas existe uma obra de Deus sobre a tua vida, existe um projeto meu sobre a tua história, e queira o inimigo ou não, se levanta, porque grande é a caminhada, se levanta, porque grande é a jornada que Deus escreveu sobre a tua história. Pastor, o senhor está me dizendo? Sim, eu estou lhe dizendo que independente das decepções, o que Josué está passando aqui é algo isolado, mas eu estou pregando aqui para você que está em casa, que entende o contexto desse texto. Eu quero lhes falar segundo a ordem de Deus, que independente da experiência que você passou, existe um projeto de Deus que é vivo sobre a tua história, que independente das marcas, que independente da decepção, que independente de todas as dificuldades,
dificuldades que te fizeram chorar, dificuldades que veio sobre a tua vida, que sobrecarregou não só seu estado emocional, como também a tua vida espiritual. Deus está dizendo: existe um inimigo, um adversário da tua alma, que está dizendo que você não vai se levantar, pois eu venho, desço até você para lhe dizer: tem um projeto meu sobre a tua vida, tem uma história minha sobre a tua vida. Levante agora e atravesse o Jordão, independente do que aconteceu, a obra de Deus sobre a tua vida continua. Aleluia. Ele é lá. Independente do que se passou, o que Deus está dizendo, Deus se manifesta, e o inimigo não vai poder fazer nada, porque quem se revela é Deus. Eu tenho uma notícia para o teu adversário, diante desta palavra: não vai poder fazer nada, porque quando Deus decide se manifestar, não há quem o impeça ao seu trabalhar. Quando Deus resolve falar, não há quem se intrometa para intervir a voz de Deus chegar no endereço que tens que chegar. O endereço é o teu coração, o endereço é os teus ouvidos, o endereço é a tua alma, que é diante dessas imagens recebe esta palavra, porque há um projeto de Deus sobre a tua história, que é independente dos fracassos, independente dos acontecimentos, daquilo que não deu certo sobre a tua vida, o leão da tribo de Judá se movimenta em tua direção, e operando Deus, ninguém irá impedir. Hoje Deus trabalha por tua vida, hoje Deus trabalha por tua alma, hoje Deus trabalha por tua casa. Existe uma obra poderosa da parte de Deus que começa a movimentar a tua alma. Deus está dizendo: tem um grande projeto meu para ser realizado sobre a tua vida. Só quem acredita, dá glória para que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Oh, aleluia. O Senhor disse a Josué: Moisés se foi. Para você, Deus está dizendo: aquilo se foi. Eu sei que é difícil para você, é difícil assimilar isso. Foi por isso que Deus deu a direção sobre o que Ele estava tratando. O que te fez parar foi a saudade, Josué. O que te fez limitar foi a saudade e não a aceitação de que isso está acontecendo com você. Mas isso você tem que entender. Aconteceu. Mas sobre isso que aconteceu, não significa que acabou o teu ministério, que acabou a tua chamada, que você nunca mais será o mesmo. Alguém pega esse negócio. Independente do que lhe aconteceu, Deus está dizendo: sabe o que aconteceu? Que foi a causa, que foi o motivo de grandes desestabilidade, de grandes crises, de grandes perturbações, que limitou o teu ministério a avançar. Deus está dizendo:
o que você passou não anulou o que eu escrevi sobre a tua vida. O que você sentiu ou sente não anulou a obra que eu tenho sobre a tua história. Existe um Deus que nesse exato momento manda eu lhe dizer: a obra que eu tenho contigo não foi anulada por conta de uma traição. A obra que eu tenho contigo não foi anulada por conta de uma decepção. A obra que eu tenho contigo não foi anulada por conta de grandes experiências que amargaram seus lábios. Deus manda eu lhe dizer que a obra que Ele tem contigo não foi anulada por conta dos processos indesejados que você passou, por conta dos grandes conflitos que você enfrentou, por conta das grandes complicações que no caminhar você trilhou, pelos espinhos que você pisou. Deus está dizendo: a minha obra contigo continua. Tudo isso que você passou simplesmente foi a experiência para que você possa entender. Todos se afastaram de você, mas eu ainda continuo te sustentando. Todos se ausentaram de perto de ti, mas eu continuo convosco. Todos se ausentaram de perto da tua alma, mas eu continuo te sustentando na destra das minhas justiças e te dizendo: não temas que eu te ajudo. Aleluia! Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. O Senhor disse a Josué: Moisés morreu, foi. Independente do que te faz chorar, a voz de Deus vê muito além do que você está conseguindo contemplar. A visão que nós temos diante de traumas é limitada, porque os traumas fazem com que a gente nos limitamos. Muita gente está estacionada por conta de experiências. Acreditam-se que sua vida nunca mais será a mesma. Só que Deus, Ele não te vê nessa limitação. Ele te anima nesta limitação, visando o que há de bom para você lá na frente, que Ele já preparou. E o que Deus preparou? Deus está dizendo: você está só o caco ouvindo essa mensagem. Você está debilitado ouvindo essa mensagem. Só Deus sabe quantas lágrimas que você está derramando ouvindo essa mensagem. Mas Deus, Ele cansou dessa sua situação, e Ele desce para falar contigo, para lhe dizer: levanta-te, pois agora é a voz de quem conhece o teu futuro. E tem mais: quando a gente não vê mais vigor físico, quando a gente diz: eu não consigo me levantar mais, Deus vem com sua palavra e diz: levanta-te, pois agora. Deus está dizendo: eu vejo uma força que você desconhece. Deus está dizendo: se levanta, porque você tem força para se levantar. E você se desconhece, mas eu te conheço. Você não se conhece na hora da dor, mas eu continuo te conhecendo. Eu sei que você consegue sair desta situação. Esta situação não pode te destruir. O que você passou não pode acabar com você. As lágrimas que você derramou não pode ser o fim da tua vida. Você se desconhece na dor, Deus te conhece na dor. Você se desconhece nas aflições, Deus te conhece nas aflições. Você se
desconhece e diz: eu não consigo. Deus te conhece e diz: você consegue. É tempo de se levantar, volta para a marcha, porque é um projeto sobre a sua vida, diz o Senhor, para a sua história. Aleluia. Deus mostra para Josué que muitas vezes ele desconhecia. Já pensou você agora nesse exato momento? Debilitadíssimo, parado, estacionado. Deus vai até você nesse exato momento e diz: essa é a hora de se levantar. Deus está dizendo: não é o que você acha. Ah, mas eu não consigo mais, pastor. Não é o que você diz, é o que Deus está dizendo. Porque o que você diz muitas vezes é uma limitação diante de todo o processo que você está passando. Deus te conhece. O teu adversário não te conhece. O teu adversário diz: o chão é o teu lugar. Mas aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que te ungiu, aquele que te vocacionou, Ele está dizendo para você: levanta agora. Tem mais. E atravessa o Jordão. O Jordão é um rio. Deus está dizendo para alguém. Eu observo a narrativa do texto com detalhe minucioso. O Senhor diz: levanta agora e passa o Jordão. Passagem. Deus está dizendo para alguém que está em casa: se os anos que você passou, nada mudou na sua vida espiritual, simplesmente limitações, fadigas e grandes dificuldades, Deus está dizendo para alguém: levanta agora e ouse passar o Jordão, e ouse fazer uma passagem. Se até aqui os anos não foi bom, Deus está dizendo: é tempo de você entrar em um novo tempo que eu já preparei sobre a sua vida. É tempo de você entrar por um caminho novo que eu já preparei para a sua vida. E Deus diz: e passe o Jordão, passe os rios. Andar pela água não é fácil, mas Deus está dizendo para alguém: existirá um momento na sua vida, quando você assumir a posição e ouvir a voz de Deus, que muitos problemas, situações em sua vida não se passará apenas de águas passadas em sua vida. Deus está dizendo: eu tenho uma história nova sobre a tua vida, eu tenho um projeto novo sobre a tua história. E digo mais para ti, o verso 3: todo lugar que você pisar, a planta dos seus pés, fulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Existiu uma voz que disse: ela não vai se levantar. Existiram até mesmo pessoas que diziam: ela é uma bênção, mas não se levanta mais. Ele é uma bênção, mas não se levanta mais. Estão achando que o findar da tua vida está no chão, mas Deus está dizendo: todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, vulo tenho dado. A cada passo é um passo de conquista, a cada passo será o passo do reconhecimento. Não era para você estar, mas Deus fez você chegar. Não era para você voltar a caminhar, mas Deus te fez voltar a caminhar. Se prepara, porque a glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor sobre a tua vida. Independente de tudo que você passou, das lágrimas que se derramou, das dificuldades que se percorreu, dos caminhos difíceis, tortuosos que você trilhou, Deus me levanta nessa noite para lhe dizer: há um projeto que não se encerra, e um projeto
projeto que não foi anulado por conta das suas experiências. Essas experiências só revelam a presença de Deus, o quanto Ele é grande sobre a tua vida, o quanto Ele é grande sobre a tua história. Alguém acredita no que eu estou pregando? Deus vai te levantar aonde você estiver. Se prepara, porque sinais de Deus vai te alcançar, diz o Senhor. Glória. Sinais de Deus vai te alcançar. Sinais de Deus no tocante se revelará sobre a sua vida. Por mais que as experiências limitaram completamente o teu crescimento espiritual, tinha tantas coisas boas, suas mãos já estavam tocando, os degraus já estavam sendo galgados, mas por conta de experiência, simplesmente fizeram com que você perdesse tudo. Sua mente se cauterizou diante de tantas perdas, diante de tantas dificuldades. O diabo te incomodando, perturbando a tua alma, dizendo: esquece pregador, esquece mulher, tu nunca mais voltará em atividade. Só que Deus me levanta, o tempo do choro cessa para a sua vida, o tempo da limitação cessa para a tua vida. Deus, nesse exato momento, Ele entra em cena, porque Ele viu que você aprendeu com as dificuldades que você passou, porque Ele viu que você aprendeu com as experiências traumáticas, mas você passou. Deus entra em cena para fazer acontecer o que Ele já tem projetado sobre a tua vida. O tempo novo da parte de Deus já está preparado. Não importa onde você está, Deus vai entrar aí, sem pedir licença a ninguém. Deus vai chegar, enquanto os inimigos tentam ocultamente impedir que esta palavra chegue. Deus está dizendo: eu vou entrar, vou falar com a minha filha, eu vou entrar, vou falar com o meu filho, eu vou entrar e vou dizer: a minha obra contigo não cessou, o meu projeto contigo não parou, a obra que eu tenho contigo recomeça agora. É tempo de se levantar, é tempo de retomar a caminhada. Deus está falando com alguém nesse exato momento. E com esta palavra que abençoamos a sua vida. De tudo que se passou, o projeto de Deus sobre a sua vida continua firme. Eu sei que o momento que se está passando é difícil, mas eu sei que você consegue ouvir a voz de Deus. Eu sei que você consegue, você ainda tem essa sensibilidade. Eu sei que você consegue ainda discernir o que Deus está falando ao teu coração. Eu sei que você consegue discernir, por mais que você entrou em caminhos indesejáveis, em dificuldades que você não consiga recomeçar. Deus está dizendo: eu preciso de um gesto seu, eu preciso de uma posição sua. Eu preciso que você entenda a minha palavra e tome uma posição. E Deus fala, mas a posição quem tem que tomar somos nós. Deus, Ele abre o diálogo, mas quem tem que assumir a posição somos nós. Deus, Ele vem e se revela, mas quem tem que tomar a posição somos nós. O texto diz que o Senhor disse a Josué: levanta,
Existem coisas que não sou eu que vou fazer por você. Existem coisas que não é Deus que fará por você. O que Deus faz é fazer com que a sua mente entenda que o projeto permanece de pé, que a obra permanece de pé, que o que Deus tem para escrever sobre a tua vida continua de pé. Só que quem tem que tomar uma posição, aí já não é Deus, aí já não sou eu, aí é você. É o momento de você tomar posição nesse exato momento e voltar a marchar. Porque independente de tudo que aconteceu, não foi anulado. Então quem anula somos nós, mas não Deus que anula. É nós que abrimos mão, não Deus que abre mão de nós. E Deus nesta noite está dizendo para você: levanta. Se Deus está dizendo para você levantar, vai continuar caído? Vai continuar para baixo? Vai continuar parado? Vai continuar estacionado? Deus está dizendo: eu falo contigo, mas a decisão quem toma é você. Deus está dizendo para Josué: é tempo de você se superar. Se supere. Não sei quantas vezes você caiu, você irmão, você irmã. Não sei quantas vezes você passou por este processo, desgostos, abalo, decepções, grandes dificuldades. Mas Deus está dizendo: com tudo isso, se supere. A vida é isso, se supere. Fique com esta palavra.